Essa parte vocês vão ver que boa tarde para todo mundo. Vamos começar mais uma aula de análise. Vocês vão ver que essa parte, essa seção, esse tópico 5 aqui, é um pouco mais confuso pelas notações. Vocês estão conseguindo ler o livro? Ou ainda não leram alguma coisa? Que é normal sentir dificuldade, viu, com esses livros aqui. Ó, família, esse nome família, no sentido da matemática, é bem comum, vocês vão ver. Principalmente no capítulo 5, eu acredito. Eu não... Ou quando o livro se referir a uma família de conjuntos, tal. Uma família numerável ou não numerável, tem algumas definições que ainda virão. Mas, basicamente, uma família, você, sim, sendo bem coloquial, né? Você chama de família a um grupo, uma quantidade de conjuntos, numerável ou não. Ainda vou explicar no capítulo que vem o que é que significa numerável ou não. Uma quantidade de conjuntos se pode chamar de família, mas porque no fundo, na hora de operar, vão aparecer mais em termos de conjunto do que de função, como vai ser a definição aqui. Então, primeira coisa, eu vou pegar um conjunto L, né? Não vazio. Onde os elementos desse L a gente vai chamar de índice, que você já deve ter usado esse nome. Ou seja, L é um conjunto onde os elementos de L, os elementos lambda, serão chamados de índices. E aí, dado um conjunto X, também é um conjunto X qualquer, né? Eu não preciso nem colocar esse não vazio aqui. Aí eu vou colocar, já vou deixar aqui só para que já tem um espaço lá. Dando conjunto, então, uma família, a definição é uma função. Então, uma família. Vou escrever do jeito que está aqui no livro. De elementos de X é uma função. Aí com índices em L é uma função. F que sai de L. Eu vou colocar do jeito que o livro ele coloca X aqui, uma função X. Escrever igual, só para vocês não se confundirem, ou eu não confundir mais vocês, né? Então, uma função que sai de L em X, que associa um elemento lambda em L a um elemento X de lambda. E aí, esse elemento X de lambda... Tá, alguma coisa ali na rua. Esse elemento X de lambda, geralmente, se escreve não como X de lambda, mas como X lambda, assim, X índice lambda. Ok? E aí, sim, só essa definição aqui,
ela não deixa claro muito bem o que que é uma família, né? Mas eu vou tentar fazer alguns exemplos aqui para vocês tentarem entender mais ou menos o que que é. Mas isso, claro, que vai amadurecer, né? Só na prática que vocês vão entender mais ou menos esses conceitos aqui. E aí, uma família comumente, no lugar de denotar uma função tal, 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 né? Com denotada, geralmente assim, x lambda com lambda em L, ou também somente assim, x lambda sem isso aqui, ó. E já subentende-se que o lambda está em L, tá? Ou então já subentende-se qual é o conjunto L, dependendo do contexto, você não precisa. Não precisa dizer quem é o L, porque pelo contexto você sabe, não precisa escrever. Um exemplo que acho que vocês já devem conhecer é uma sequência. Então, um exemplo aqui. Então, nesse caso aqui, o L vai ser os naturais. Então, uma sequência é uma função, né? X dos naturais em R. Aí o conjunto X, nesse caso, é os reais. Aí depende muito do contexto. Quem será X? Geralmente o X é os reais, né? Ou pode ser R cartesiano, pode ser o R2, R3, né? Tá? Então, dependendo do contexto, o X e o Y, perdão, o X e o L irão mudar, né? Nesse caso aqui, um exemplo de família é quando o L é os naturais, e aí o X vai ser os reais. Aí uma sequência é uma função tal que... Peraí, deixa eu... É uma função, ó, dos naturais em R, que associa cada número natural a um X de N, e aí, não sei se vocês lembram, que geralmente você não escreve X de N, você escreve X índice N, né? Para a sequência XN, né? XN converge para algum valor. E aí, nesse caso aqui, a notação, né? É muito comum você escrever assim, a sequência XN, onde esse XN a gente chama de termo geral, né? Ou simplesmente assim. Tem livros também que colocam uma chave. Geralmente, livro de cálculo coloca isso aqui, ok? Mas o Elon usa parêntese para determinar a sequência. Então, quando você tem uma função, e aí, por exemplo, os índices da sequência, eles estão, digamos assim, nos naturais, né? Mas não necessariamente esse conjunto L é um conjunto em que eu posso contar. Digamos, contar no sentido de um, dois, três, ele posso enumerar, que a gente vai ver no capítulo que vem. Pode ser um conjunto que eu não posso enumerar, né? Pode ser os reais, pode ser os racionais, depende muito. Aqui no livro não tem muitos exemplos nesse primeiro capítulo, não. É mais algumas definições e tudo mais. Isso aí vai aparecer mais nos outros capítulos, né? Porque aqui é mais como é que eu vou dizer? O estabelecimento das notações, né? Que serão usadas. E aí, por exemplo, ó, aliás, outra coisa, né? Além disso, geralmente você também pode escrever assim, né?
Ou você coloca um x assim, x1, x2, sim. Tá? Por exemplo, se no lugar dos naturais eu tiver o conjunto, se no lugar dos naturais for n, que esse conjunto aqui vai aparecer muito no capítulo 2, tá? Que são os n primeiros naturais, então a função, né? Isso aqui também o conjunto de pontos com n coordenadas vai ser também uma família. Agora ele não especifica o contradomínio, vou colocar só x. Tá o quê, né? Um xi aqui é x1, xn, né? E aí não tem muito exemplo aqui nesse primeiro capítulo, não, como eu falei, né? A gente vai ver isso mais nos outros capítulos. Função sucessor do... Só baixei. Ainda não leu, né? Vocês não deixem para ler muito em cima. É um exemplo. Como é a função sucessor, né? Ela é dos naturais. Ela leva dos naturais nos naturais, né? Então, o que é esse? Eu acho que é isso, né? Se você olhar a definição seca, é um exemplo, sim. Essa, né? É um exemplo, sim. Porque essa função aqui, sucessor, na verdade, nada mais é do que uma sequência, né? Quando você lista ela, por exemplo, se você chamar essa S de N de Sn, né? Você tá... Sn aqui será o quê, né? Por exemplo, se eu começar do 1, então ela vai ser 2, 3, 4, né? Uma sequência. Então é assim. Qualquer função de um conjunto no outro, você pode entender como uma família. E nos naturais você chama essas famílias de sequência, né? Você dá outro nome para uma família. E aí é sempre mais interessante quando o conjunto não é os naturais. Que aí vira uma confusão. E os naturais, tecnicamente, você controla mais, você entende mais. E aí, por exemplo, porque não necessariamente isso aqui, ó, é uma coisa assim, x1, x tanto. Porque dependendo de quem seja o L, você não pode listar os elementos, que nem a gente faz com os naturais. Naturais aqui, como naquele exemplo que você falou, da sucessão, eu consigo listar os elementos, o primeiro, o segundo, o terceiro. Mas independente de como é o L, eu não consigo listar esses elementos. A priori sim. Só que você não consegue listar, né? Indo de RR. É uma função de L em, no caso, o L sendo R e o X sendo R, né? Ok, né? Só que aí, por exemplo, no caso dessa aí, você já não olha na vertente de família, você olha como uma função. Ou seja, como é que eu vou dizer? O que caracteriza assim algumas coisas de família é meio que assim, não interessa, porque você olha a função de uma outra maneira, com outros olhos. Não como conjunto, né? Mas como
algebricamente, né? E aí, por exemplo, tem algumas propriedades aqui. Vou fazer do outro lado, fica melhor. Os exercícios dessa parte já são bem difíceis, né? Vocês podem tentar aí. Por exemplo, a união seja a N, né, a lambda, uma família. Aqui eu poderia até omitir que o lambda está em N, tá? Mas, por exemplo, o que é uma união de elementos desses alambdas, né? Então, seja uma família com índices em L, né? Aí a união, vou colocar o conjunto que é mais fácil do que ficar escrevendo a união. Então, a reunião. Ou ele colocou a reunião, mas também, se vocês lerem a união em outro livro, também é a mesma coisa, tá? E basicamente o que ele quer definir é, por exemplo, assim, se eu tenho dois conjuntos, né, A e B, a união dele é A unido a B. Se eu tenho três conjuntos, a união dele é isso aqui. Mas, por exemplo, se eu tiver uma união de elementos com esse lambda variando em L, né, eu não sei contar a quantidade. Se fossem naturais, é só como é que se define, né? Então, a reunião, isso aqui é importante, assim, a definição depois, quando a gente for manipular. Então, dessa família é o conjunto aqui. Aí, assim, né? União de A lambda. Aí pode-se denotar assim a união dos A lambdas com. Aí coloca dessa forma aqui. Mas tem outras variações para simplificar. São os x, tais que existe um lambda em L com esse x nesse A, né? Aí a notação aqui, assim, só em outras palavras, né? X pertence à união de uma família, de uma união de uma família de conjuntos A lambda, se existe, se ele pertence a algum desses conjuntos aqui. A mesma coisa, por exemplo, né? Vamos supor, eu vou fazer só com três para vocês entenderem a ideia aqui. Eu pego X pertencente a unido a B unido a C. Então, o X está nessa união aqui, então ele vai pertencer a pelo menos um desses conjuntos. Ele não precisa pertencer a dois ou a três, mas no mínimo ele irá pertencer a algum desses três aqui. É a mesma coisa nesse sentido, só que aqui é mais geral. O que ele está dizendo aqui é, se o X pertence à união desses alambdas, existe se X pertence aqui, vai existir algum conjunto desse, que é a mesma coisa de dizer que existe um índice, né? Existe um lambda barra aqui pertencente a L, tal que o X pertence ao A de lambda barra, né? Tal que X pertence a um A de lambda barra. Basicamente, ele está dizendo que para um elemento pertencer à união, ele tem que pertencer no mínimo a um deles. Ok?
E aí tá dessa forma porque o L eu não sei se é um conjunto que eu posso listar. Isso aí vai ficar claro no capítulo 2, cara. Mas esse aqui é a união desses elementos. A interseção não tem interseção da família. A lambda é o conjunto ou seja, são x, tais que o x, para ele estar na interseção, ele tem que pertencer a todos os lambdas, né? Porque x pertence a lambda para todo lambda. Ok? Mesma coisa, a mesma ideia da, por exemplo, só para fazer uma analogia, né? O x está na interseção desses três conjuntos e somente se ele está em todos eles, né? Para ele estar na interseção, ele tem que estar nos três. Mesma coisa aqui, ó. Para o x estar na interseção dessa aqui mais geral, ele tem que pertencer a todo a lambda para qualquer índice que está em L, né? E aí, por exemplo, né? Aliás, antes dos exemplos, vou colocar aqui a anotação, que às vezes é muito comum os livros omitirem esse índice que fica aqui embaixo, escreverem só assim, tá? Ou também sem o L, coloca só assim. Isso aqui é muito comum também. E a mesma coisa para interseção, tá? Muito comum fazer isso. Ou então, colocar só o lambda aqui. E aí, só para vocês entenderem, né? Por exemplo, se o L é 1, 2, N, aí o que a gente está calculando, né? Então, a, a união desses alâmbidas com o lambda em L é a mesma coisa da união, você pode escrever assim. Porque como agora o L eu tenho uma forma dele, né? Ficaria assim, né? A união de a n com n ou AK, né? Fica melhor assim. K variando de 1 até n, por exemplo. Ou também K variando, o L aqui eu já sei, mas geralmente escreve assim, né? Então, essa união aqui, que vocês já devem ter visto em algum lugar, é um caso particular dessa mais geral, quando o L é o conjunto 1 até o N. Isso aqui é mais comum, a interseção finita de elementos, né? E aí, por exemplo, se for os naturais, né? Se o L for os naturais, é a união infinita e a interseção infinita dos conjuntos. Aí aquela união mais geral, né? É a mesma coisa de você escrever assim. Tá? Variando de 1 até infinito. Ou tem livros que escrevem assim,
K maior ou igual que 1, simplesmente. E aí já subentende-se que esse K é natural, pelo contexto, né? Apesar de, por exemplo, K maior ou igual que 1, podendo, você pode imaginar, então K pode ser 1 meio, né? Que não é natural. Mas dependendo do contexto, já fica subentendido que aqui é natural. Ou então você simplesmente escreve com K variando nos naturais, assim. E aí você sabe que é a mesma coisa de K variando de 1 até mais infinito desse jeito, tá? Com a interseção é a mesma coisa. Ok? Muito bem. Tem um exemplo aqui que o livro fala assim, né? O Elon fala, é fácil ver que isso acontece. E ver que é facilmente. Então, o exemplo é o seguinte, vai ter muito fácil ver, assim, nos livros que não é tão simples, assim. Esse aqui tá, até que não é tão difícil, não. Aí, para cada N, o que ele fez, né? Ele definiu o conjunto AN como sendo menos N, aí menos N mais um, menos N mais 2. Aí esse número aqui ele vai crescer, tá? Quando for N menos um, aqui vai ficar um, né? Vai ficar até o menos um, zero, um. Aliás, por exemplo, quando esse aqui for N menos um, vai ficar o menos um, né? Quando for N vai ficar zero, quando for N mais um vai ficar um. Aí ele vai até tan, 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 N mais 2, N mais um, né? N menos um. No começou do menos N, então ele vai até o N, né? N. Só para vocês terem uma ideia, né? Depois eu vou mexer nesse conjunto aqui. Então ele definiu esse conjunto, a N, ou essa família, né? E aí, para verificar que a união dos ANs é o conjunto dos números inteiros e a interseção é esse conjunto aqui. Então, eu tenho esse conjunto, essa família de conjuntos, e aí a união delas com N variando nos naturais, os inteiros, e a interseção da só esse conjunto aqui que tem esses três elementos, né? Só para a gente ter uma noção, por exemplo, o A1, né? Um A1 vai dar menos um, zero, um. O A2 aí vai ser menos 2, menos um, zero, um, 2 e assim por diante, né? A3 menos 3, AM, ok? Muito bem, né? Como é que eu verifico isso aqui? Esse aqui, a união sempre está lá, né? E você tem que mostrar que está contido e contém, né? Mas cada elemento aqui, ó, uma coisa queimando ali fora. Cada elemento aqui,
É isso que eu quero mostrar, né? Que o primeiro está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro. E por que que isso ocorre, né? O AN, isso aqui sempre está contido em Z, tá? Para todo N. E aí, quando você pega a união, ele vai estar contido, né? Nos inteiros. Basicamente, é só para você olhar e se convencer. Daí a união vai estar contida lá, né? Agora, para mostrar que o Z está contido ali, como é que você faz? Hum? Você tem que pegar um elemento em Z, né? E ele mostrar que ele está em algum a N, não é isso? Mas é fácil, porque, por exemplo, se eu vou pegar um número inteiro, né? Vou pegar o M aqui. Se M é inteiro, seja M inteiro, né? Se M é positivo, o M ele vai estar no AM, né? De qualquer forma, ele negativo ou positivo ele vai estar no AM. Aliás, negativo ou positivo ele vai estar no AM, né? Porque se ele for positivo, ele. Cadê o. Se ele for positivo, ele vai ser esse aqui, né? Aqui, ó. Se ele for negativo, ele vai ser esse primeiro, tá? Basicamente é isso. Basicamente você tem que. É bem óbvio. Essa aqui é meio que óbvio, né? Dado. O AM sempre está no. Isso aqui sempre ocorre. Para todo M, né? Ou então, para todo M não, existe, né? Dado M aqui, ele vai pertencer àquele AM. Logo, ele vai pertencer à união. Então, ele vai estar no. Ok? Isso aqui. Está contido na união. Tá o N aqui. Isso aqui é meio que é fácil ver mesmo. Agora, isso aqui também, isso aqui eu vou deixar para vocês pensarem, mas é bem simples. O que essa interseção é isso aqui, tá? Então, pensem por que isso aqui é. Basicamente, você tem que mostrar que os ANs contêm, todos eles contêm esse conjunto aqui. Mas é só basicamente olhar e se convencer, né? Ok? Porque, por exemplo, o A2 ele contém o A1, né? Porque o A1 é esse aqui, ó. O A3 contém o A2 que contém o A1. Então, o A1 vai ser o que está contido em todos os outros. Logo, ele está contido na interseção. Tá? Basicamente, observar isso. Isso aqui também é simples, né? Ele deixa o simples para os livros, mas M pode. Aí o M, por exemplo, se o M for M mais um, né? Se o M for N mais um, o M pertence ao A N mais um, que é um dos ANs. É porque como o que vocês não devem se confundir é só porque tem N aqui, ó, esse N aqui não pode ser outra coisa. Tá? Ele pode ser N mais um, N qualquer coisa aqui, sendo natural, né? Porque o A, qualquer coisa aqui, sempre vai estar contido na união deles. Entendeu, né? Muito bem.
Aí tem outras propriedades aqui, ó, que já é conhecida de vocês, mas sempre é bom, assim, é necessário que a gente destaque aqui. Propriedades. E a primeira eu vou resumir aqui, basicamente se você pegar a união dessas famílias, aí cálculo complementar, segue a mesma lógica com dois conjuntos, ou com uma quantidade finita, né, de conjuntos, mas é a mesma lógica, isso aqui fica a interseção dos complementares, é a mesma coisa daquele lá, né? Não, sim, mesma coisa. Aí o 2 é o contrário, né? Você pega a interseção complementar. Vamos lá, vamos provar aqui, ó. Essas coisinhas aqui, uma coisa que vocês devem fazer é toda proposição que tem no livro, se o livro provou, você prova também. Mesmo que seja bem bobinha, porque isso vai dar uma prática para vocês que é muito essencial. E mesmo que ele não faça e diga que é muito fácil, você tem que fazer também. Às vezes o livro, a prova vai ser deixada para o leitor porque é muito simples. E aí a pessoa, simples eu não vou tentar, mas é importante vocês terem essa prática aqui. E aí, por exemplo, né, se eu pegar X, vamos provar o primeiro. Aqui, é a mesma ideia daquele outro. Se somente se ele não está no conjunto, né? Se está no complementar, ele não está aqui. Aí, se ele não está aqui, ele não pode estar em nenhuma lambda, né? X não pertence a nem a lambda para todo lambda. Porque se ele tivesse em pelo menos um deles, ele estaria na união, né? Lembrando que a união é estar em pelo menos um, que é a existência, né? Aqui, se o X ele está na união dessas famílias, então ele está em pelo menos uma lambda. Existe um lambda barra, tal que ele está pelo menos uma lambda. E aí não está, cadê o... Não está nessa união aqui, significa que ele não pode estar em nenhuma lambda. Aí, pelo mesmo argumento da contrapositiva, né? Se ele não está em nenhum, quer dizer que ele tem que estar no complementar, ok? E aí, se ele está no a lambda complementar para todo lambda, ele tem que estar na interseção desses a lambdas. Sim. É isso, né? Eu até esqueci o que eu tenho que provar. É isso, pronto. Ok? Ele está aqui somente se ele está na interseção dos alunos. E aí o outro tentem fazer usando essa mesma lógica. Não tem, é bem simples, viu? Não tem nada de outro mundo. Só para vocês exercitarem esse raciocínio lógico, né? Ok? Tá aqui, então ele não está no conjunto. Se ele não está no conjunto, ele não pode estar nem uma lambda, né? Consequentemente, ele tem que estar no complementar para todo lambda L, logo tem que estar na interseção, pela definição dessa interseção aqui. De nada. Aí tem isso aqui, tem outros também que eu vou comentar. Aí o livro faz duas, eu vou fazer as outras duas que ele não faz, que também é muito simples. Aqui,
Não, é para todo mesmo. Porque é o seguinte, ó. Imagine que ele não está na união. Geralmente, no segundo exercício. Qual o segundo exercício? Essa daqui? Esse dois item aqui, né? Tá errado aqui? Eu digo a diferença na solução da propriedade 2 para a propriedade um. Acho que é só um existe, né? Um passo a Sim. passo. É, exato. Só muda isso mesmo. É a mesma coisa, só que você tem que só ter cuidado o que vai ser o existe aqui, né? É isso mesmo. Essa diferença do para todo e pro existe é bem. Em algumas situações pode causar algum desastre. Mas é basicamente é isso mesmo. Muito bem. Aí tem outras aqui que eu vou comentar, né? E essas propriedades, elas não são difíceis de provar, mas o problema é o seguinte: você tem um exercício, e aí como é que você sabe que você tem que usar aquela propriedade? E sempre é isso. Elas se torna muito difícil por causa disso, né? Eu vou colocar aqui como uma proposição que elas em si não são difíceis. E não é difícil também de você lembrar. O problema é saber colocar elas saber usar corretamente, né? Então é sejam. Aqui não tem como proposição, mas eu vou colocar isso, né? Dado uma função f de A em B. Deixa eu botar tudo aqui. Assim. Eu vou pegar uma família A lambda nesse conjunto A e outra B mi no conjunto B. E aí tem as propriedades que é semelhante também a outras que eu já falei. Mas é bom sempre ter em mente uma família. A lambda em A e outra e uma família B mi. Onde é que tá rodando isso aqui? Ele colocou separado aqui. Deixa eu só mudar um negócio aqui. Porque aqui o índice não precisa ser o mesmo conjunto. Aqui ele botou lambda em L. E o mi, que é o índice dessa outra, botou num M. Não precisa ser o mesmo. Elas não precisam estar. Por exemplo, aqui o L poderia ser os naturais e o M poderia ser outra coisa. Né? Não precisa ser o mesmo. Só que isso aqui tá em B, tá? Não tá no contradomínio. E aí tem 4 itens aqui. Eu vou fazer dois. Eu vou fazer os dois que o livro faz dois, eu vou fazer os outros dois. Só para vocês terem o material completo. F da união é a união de F. Isso aqui a gente já fez para duas. A prova é exatamente igual. Só questão da lógica. Aí o segundo, que é o F da
Aliás, o f da interseção está contido na interseção dos f's. E aqui, naquele para duas, né? Se a função for injetiva, vale a igualdade. Agora aqui eu não sei. O livro não diz nada. Se ele não falar nada, é porque talvez não seja verdade, né? E já muda. Isso aqui já muda tudo. Se ele não diz nada, é porque não deve ser verdade, não. Três. Agora, a imagem inversa da união dos BMI é igual à união da imagem inversa. Aqui a prova é igual ao que tem no... Quando só tem um conjunto, né? E outra é a imagem inversa da interseção. Tá? Aí o livro faz ele faz pelo menos a primeira e a última, ele faz esses dois. Ó. Eu vou fazer esses dois aqui. Vocês vão ver também que não tem nada de outro mundo a prova, né? Difícil mesmo é saber aplicar. Então, eu quero provar que esse conjunto aqui está contido nesse. Aí a ideia é a mesma de sempre, né? Eu vou pegar o x aqui. Não. Y. Que o x eu vou usar para outra coisa. Então, se y está aqui, o que isso aqui faz? Implica que existe, né? Um x pertencente a esse conjunto aqui. Ok, o y é o f de x, tá? E aí, o x, ele está na interseção, logo, ele está em todo a lambda, né? X, ele pertence a lambda, para todo lambda. Se o x, ele pertence ao a lambda para todo lambda, palavra grande, consequentemente, f de x pertence ao f de lambda, né? Para todo lambda. E aí, se o f de x pertence ao f de lambda para todo lambda, ele vai pertencer à interseção deles. Ok? Aí provou, né? Ah, e aí o y é o f de x, né? Lembrando que... eu vou colocar logo aqui para economizar, né? Y, que é o f de x. Pronto. Aí está provado o segundo item. E o terceiro é o que eu uso. O primeiro e o segundo tá feito no livro, vocês podem ler. Também é simples a demonstração, então eu vou fazer o terceiro. Que é o f a menos 1 da interseção, né? Ah, não, da união, da interseção é o quarto.
Aí é a mesma coisa, né? Ó, por exemplo, vou fazer de outra cor só para não ficar. Por exemplo, x pertence a esse aqui, ó. Se somente se. Aí a definição, você tem que lembrar da definição da imagem inversa, né? Um x está na imagem inversa de um conjunto se o f desse elemento pertence, se somente se pertence a esse conjunto aqui. E aí, por exemplo, se o f está. Aliás, o f estando na união, se somente se, existe um mi, né? Tal que f de x pertence a esse b mi barra aqui, né? E aí, se somente se o f de x pertence ao o b de mi barra, quer dizer que o x pertence à imagem inversa desse b, tá? E aí, consequentemente, se o x pertence a esse b, com certeza ele vai estar na união, né? Porque isso aqui está contido na união. Ok? E acabou, né? Que é o que eu queria. É a mesma coisa. Se tá lá, é porque você pode voltar tudo, né? Se, se tá lá, vai existir algum em que ele tá. Ah, não. Deixa eu. Só para ficar mais fácil depois para vocês lerem. Pronto, né? Isso aqui tá contigo. E aí é a mesma coisa. Se esse x está aqui, que existe algum. Não necessariamente é o mesmo, né? Mas o fato é que vai existir algum. E aí o x vai estar no f de menos 1 e você volta tudo de trás para frente. Ok? E aí as outras duas estão feitas no livro. Muito bem, deixa eu ver aqui. Ai, o negócio está me apertando aqui. Aí tem outras coisas aqui que é mais a definição. Ele diz o que é o produto cartesiano, tal. Por exemplo, o que é o produto vetorial infinito, é a mesma coisa é a mesma ideia da união infinita. Você tem um produto vetorial infinito, no mesmo sentido disso aqui, né? Aí vocês dão uma lida, mas é mais a teoria, que é bom para vocês, caso apareça, né, futuramente, vocês darem uma olhada. O que eu vou fazer é 2 exercícios. Esse 18 eu estava tentando, não terminei ainda não. Mas o 16 e o 17 dá para eu mexer aqui, porque basicamente é uma cópia de outros que eu já fiz. Dezoito eu tentei, mas falta uma parte ainda do, do cálculo. Não descobri ainda como é que faz. Então o 16 é a mesma coisa, é uma cópia do primeiro exercício. Idêntico. Então, você fazendo o primeiro, depois de ter conseguido, né? Aí faz o 16 imitando a prova. Que ele está dizendo assim, dado uma família. Os outros ainda não tentei, né? O 19, 20 e 21. 19, 20 e 21.
seja X um conjunto com a seguinte propriedade, né? Ou com as seguintes. Com as seguintes. É a mesma. Aí, ó. Para todo lambda em L, tem-se que o X contém a lambda. E 2, se Y contém a lambda para todo lambda, então Y contém X. É exatamente igual à primeira questão, só que agora no caso mais geral, né? Então, o X e os A lambda satisfazem essa primeira para todo lambda. X contém o A lambda, e se eu tenho Y que contém o A lambda para todo lambda, ele vai conter X. Aí, para provar que o X ele é a união, não é a mesma coisa dos A lambda, né? O 17 é a mesma coisa do segundo, que eu também já fiz aqui, tá? Então, depois vocês tentem fazer o 17. E aí, eu não sei se vocês lembram, né? E aí, a ideia é a mesma coisa, tá? Provar que o x está contido aqui e que o x contém a lambda. Esse segundo aqui é mais fácil. Os dois, depois de ter feito aquele primeiro, fica muito mais fácil, porque é um tipo de exercício que não é difícil, mas depois que você vê, fica fácil. Não é difícil, não. Que não é fácil, mas depois que você vê, fica fácil. E aí, por exemplo, como é que eu provo? O B é fácil, né? Porque o X ele contém o A lambda. Então, como ele contém a lambda para todo lambda, ele vai conter a união. Ou melhor dizendo, né? A união dos X conterá a união dos... Ou então você pode até fazer assim, se o X está nessa... Deixa eu escrever um pouco diferente do que eu fiz. Por exemplo, para mostrar o B, né? Se o X está aqui, ó, o que vai acontecer? Só para usar a definição, vai existir, né? Existe um lambda aqui, tal que a lambda, X pertence à lambda, né? E aí, como o X contém todos os alambdas, né? Tá vendo? Para todo lambda, o X contém ele. Em particular, o X vai conter o A lambda barra. E aí o X está lá, tá? Em particular por 1, né? Pois vale 1. Ok? Ou seja, eu peguei um elemento aqui e mostrei que ele está em X, logo ele contém. Aí o outro também é simples, mas é mais difícil porque tem a questão do truque, né? Observe que é a união dos A lambdas, isso aqui contém a lambda para todo lambda, né?
em L. E aí, se a união contém a lambda, por 2 essa união conterá o x, né? Ó, porque a 2 é se eu tiver um conjunto y que ele contém a lambda para todo lambda, ele vai conter o x, né? E aí, quem vai fazer o papel do y é justamente essa união aqui. Então, como a união contém uma lambda para todo lambda, por 2 tem-se que a união vai conter o x. E acabou, tá? Logo, eles são iguais. O difícil aqui, como no primeiro, depois de você ter feito a primeira, isso aqui fica fácil. Mas o difícil é justamente perceber que você tem que usar essa união para fazer o papel do y. Ok? E aí depois vocês tentem fazer a mesma coisa com o 17, que é uma cópia do segundo exercício. Eu já havia feito também, tá? E aí eu vou deixar aqui também, ainda tem tempo, eu vou comentar sobre o 18 e vou deixar até a parte que eu não fiz, para vocês tentarem, que sexta-feira a gente vai comentar algumas coisas, né? Alguns exercícios. Aí quem tiver conseguido, né? Vou ver aqui. Então, o 18 é o seguinte, ó. Seja... Agora, esses 3 últimos aqui, eu nunca fiz. Eu acho que eu nunca nem fiz o 18. Acho que na minha época eu fiz até o 17. O 18 aqui eu nunca tentei, não. Ele está dizendo assim, seja uma função de PA em PA. Vocês lembram o que é esse PA aqui? É o conjunto das partes de A, né? Ou seja, é o conjunto que é composto por todos os subconjuntos de A, inclusive o próprio A, né? Que é considerado um subconjunto dele mesmo. E aí, seja uma função tal que... Não sei se eu vou conseguir fazer ele, não. Pensei aqui, uma função tal que... Ela satisfaz duas propriedades, né? A primeira é x está contido em y, implica em f de x, está contido em f de y. E a segunda é que o f do f de x é igual a x. Então, é a função de P em P. Ou seja, a imagem dela vai ser um subconjunto de A, né? Ele pega um elemento, pega um subconjunto de A, e o f de A vai ser um subconjunto de A também. E aí, para provar que f da união de x em lambda é a interseção do f de x lambda. São duas coisas para provar. Provar isso aqui e f da interseção de x lambda é igual a união dos f de x lambda. Aí o seguinte, tem dessas inclusões aqui, ó, das duas, né? Vou só recapitular aqui, né? Eu tenho uma função que o domínio sai do conjunto das partes no conjunto das partes e ela satisfaz duas propriedades. Se um conjunto x está contido em y, a imagem do x também vai estar contida na imagem do y. E o f da imagem do o f do f de x é o próprio x. E para provar essas duas inclusões aqui, f da união, lembrando que a gente sabe que o f da união é a união das f's, né? Aí está dizendo que também é a interseção das f's.
E a f da interseção, a gente sabe que ela está contida na interseção das f's, mas ele está pedindo para provar que se a função se faz aquilo, é porque vale isso aqui. E aí tem duas implicações que são fáceis. Vocês não estão vendo isso? Não viram, não? Carro da feira aqui. Carro da banana, eu acho. Tem duas inclusões que elas são fáceis, só que a outra não é tão simples assim. Então, na primeira, é fácil mostrar, eu vou fazer esses dois aqui para vocês. Né? Fácil mostrar, porque a primeira, essa igualdade aqui, é fácil mostrar que a interseção, isso aqui está contido nesse aqui. E o segundo, deixa eu ver, é fácil mostrar que f da interseção está contido na união dessas f's. Isso. Essas duas aqui é fácil mostrar. Eu vou fazer uma delas aqui. Por exemplo, essa daqui, né? E depois vocês tentem fazer essa de azul, que ela também é simples. O problema é que a outra inclusão, ela é bem complicada, que ainda não consegui ainda resolver. E aí, por exemplo, como é que eu provo que f da interseção de x está contido na união das f's, né? E aí é simples, porque primeira coisa, você tem que observar o seguinte, né? Vou escrever aqui, ó. Para todo x lambda, perdão, para todo lambda, o x lambda ele sempre está contido na união de x lambda. E aí, se todo x lambda está contido na união, a interseção, você poderia até colocar, né? Já direto que a interseção está contida na união. Então, para todo lambda, mas fica mais fácil perceber dessa forma. Se todo x lambda está contido na união, quer dizer que a interseção dos x lambdas também está contida nesse conjunto aqui. Daí, a interseção dos x lambdas estará contida na união. Não é isso que eu quero fazer primeiro, não. Eu vou fazer isso aqui daqui a pouco, só que eu tenho que fazer uma coisa antes. Agora eu vou usar a propriedade 1. A propriedade 1, ela me diz que se o x está contido em y, ft está contido em f de y. Aí eu vou fazer com esses dois conjuntos aqui, ó. X está contido nessa união, o f do que está contido vai estar no f do que contém. Então, daí, o f do x lambda estará contido no f Agora sim, se o f desses x lambda estão contidos nesse conjunto aqui, para todo lambda, então a interseção deles estará contida, né? Logo, isso aqui ok? E aí tá provado justamente o que eu... Ah, tá quase provado, né? Aí tem uma propriedade que eu falei agora há pouco, que isso aqui é a união dos f's, né? Cadê essa propriedade? Aqui. O primeiro item. F da união é a união dos f's. Eu estou usando ela aqui, tá? E aí tá feita a primeira parte, né? Ó.
Ainda não, né? Que eu tenho que provar que o f dá... faltando um pedaço aqui, ó. Eu vou usar outra propriedade aqui. Eu tenho que usar, na verdade, as duas. A1, que f da união é a união dos f's. E a 2 é que o f da interseção está contido na interseção dos f's. E aí... Só para concluir, né? Então, isso aqui está contido na união. Mas só que essa interseção contém a interseção dos f's, né? Como o f da interseção está contido aqui, né? Ou seja, essa primeira contém... Aí sim finaliza, né? Tem este aqui, que está contido nesse, por sua vez, ele está contido nesse aqui. É isso, né? Pronto. Então, eu provei, ó, que o f da interseção está contido na união dos f's. É isso mesmo. Agora, a outra inclusão eu não concluí. E aí eu sugiro vocês tentarem. Eu vou ver se até sexta eu concluo. E tentem usar a mesma ideia que foi feita aqui, ó, para fazer, não é exatamente a mesma ideia, mas um raciocínio semelhante. Para fazer esse aqui. Que a interseção desse está contido no f desse aqui. É basicamente a mesma coisa, tá? E aí outra inclusão também eu não concluí. Então nessa questão faltam as duas inclusões contrárias dessas duas partes aqui, tá? Ai. É isso, viu? Eu acho que eu já fiz muito exercício desse aqui, né? Depois eu vou ver, juntar tudo e montar um caderno de um gabarito, né? Ok? Então tentem fazer para sexta-feira. Sexta-feira eu vou comentar os outros que eu não fiz. E talvez eu não consiga fazer esses últimos três aqui. Esses 18 aqui eu não, talvez saia. Agora esses outros aqui eu nunca tentei envolver ainda. Ok, então era isso por hoje, viu? Se alguém quer falar alguma coisa. E aí sexta eu vou dar atividade para vocês entregarem na outra sexta, tá? No outro sexta-feira, que vai ser até um feriado, né? Dia 15. Mas como é online, então... Eu acho que é feriado, né? Dia do professor. Vale nota. Todas... Ah, não, a prova, as notas serão essas, viu? Não vai ter prova tradicional, não. Essa é basicamente, você pode encarar como uma prova. Cada capítulo vai ter uma lista dessa, de no máximo 5 questões, e aí vocês vão entregar. Ok? E eu vou analisar tudo. Quantas provas? 5, então, no caso, né? São 5 dessas listas. Porque é melhor... eu vou fazer assim, porque se eu for deixar acumular conteúdo para uma prova só, vocês vão pirar. Certeza. Aí vocês vão sentir que um capítulo desse, é porque esse aqui, como é conjunto função, ele é mais tranquilo. Agora vocês vão ver, no segundo, a pancada já é muito grande. Se fosse deixar, vamos esperar um mês para aí, vocês estão acabados, gente. Não dá, não.
É melhor um por vez. Viu? E uma semana de prazo eu acho que é necessário para vocês tentarem, pesquisarem, escreverem, porque não é tão simples assim. Uma semana para 5 questões eu acho que tá bom. Ou 4, né? Dependendo, mas no máximo 5 em todas as provas, né? E aí depois eu vou ver a quantidade de questões que no total e faço uma regra de 3 e aí dou a média final para vocês. É isso, viu? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato, tá? Na semana que vem tem aula normal, mesmo acontecendo a atividade. E vocês podem tirar dúvida durante a aula também, viu? Da atividade. Não tem problema não. E fora, claro, né? É isso. Até sexta-feira, tá? Se cuidem aí. Tchau.